dia, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos aqui iniciando. Continuamos no estudo sobre os quadriláteros, né? A gente viu o que é um quadrilátero. E o primeiro quadrilátero que a gente estudou na aula passada foi o trapézio. Nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre os paralelogramas, o que são, seus componentes e as suas características, tá? Paralelogramo, continuamos no estudo sobre quadriláteros. Para quem não lembra, um quadrilátero é uma curva fechada com 4 lados. A partir dessa figura fechada com 4 lados, a gente pode formar diversas formas geométricas, tá? E um deles a gente caracteriza como os paralelogramas. O que seria esse paralelogramo? São aqueles quadriláteros, ou seja, figuras com 4 lados, que possuem 2 lados paralelos. Lembrando que paralelo são lados que estão ali lado a lado, sem se tocar ou sem se cruzarem, tá? Então, se você olhar aqui nessa figura, a gente vai ter dois lados ou duas retas paralelas. Quem são elas? MN paralela a OP, certo? E MO paralelo a NP. Tendo essas características, a gente pode ter 3 tipos de paralelogramas, tá? O losango, certo? Alguns já conhecem a figura losango. O retângulo, por ser mais conhecido, e o quadrado também. Então, tanto o losango quanto o retângulo e o quadrado são quadriláteros que a gente encaixa na figura de paralelogramo, que são o quê? Figuras que possuem 2 lados paralelos, tá? Agora vamos ver mais algumas características sobre esses paralelogramas. Vamos lá. Então a gente tem aqui, assim como a gente fez com o trapézio e classificá-lo como retângulo, isósceles, escaleno, aqui a parte dos paralelogramas a gente também vai fazer isso, tá? A gente vai ter uma figura e a gente vai encaixar ela de acordo com as suas características. Aqui o primeiro que eu tenho que mostrar para vocês é o paralelogramo retângulo. Assim como no trapézio retângulo, o que é que ele tem que ter para se caracterizar como um paralelogramo retângulo? Possuir ângulos retos. Para quem não lembra, ângulos retos são aqueles ângulos de 90 graus, tá ok? Então vamos lá. Para um paralelogramo, ele tem que ter 4. Os 4 ângulos do paralelogramo tem que ser 90 graus para ele se encaixar num retângulo, tá? No caso, paralelogramo retângulo. Então aqui a primeira deles é o que? Possuir 4 ângulos de 90 graus, tá? Lembrem-se de que no trapézio retângulo ele só precisava ter 2 ângulos retos, né? Aqui no paralelogramo ele precisa ter os 4 ângulos retos para se caracterizar como retângulo. Então a gente tem aqui a figura, né? MNPO, onde aqui os lados paralelos, né? MNOP, NP, MO. E aqui eu tenho nessa figura os 4 ângulos retos, tá? Nessa primeira aqui eu tenho um retângulo, aqui logo embaixo eu tenho um quadrado. E os 4 ângulos são retos. Acredito que todos já sabem, mas a única diferença do retângulo para um quadrado, matematicamente falando, o retângulo é mais esticado. A gente não pode dizer isso matematicamente. O que a gente pode dizer? Que para o quadrado a gente tem que ter os 4 lados iguais, né? Se um dos lados forem diferentes dos outros 3, já não é um quadrado. Então o quadrado se caracteriza matematicamente por ter os 4 lados iguais. Já no retângulo eu tenho comprimento e largura ou altura, onde comprimento é diferente da altura ou largura, né? E isso caracteriza ser um retângulo, tá ok? Então, aí a gente tem retângulo, ou pode ser o retângulo ou o quadrado, tá ok? Então vamos aqui para o losango. Na verdade, pessoal, o losango, o pessoal fala que, os estudantes, né? É um quadrado achatado. Basicamente, né? Porque assim como o quadrado precisa ter os 4 lados iguais, no losango ele se caracteriza por dessa forma também. Alguns veem como um desenho de uma pipa, né? Então aqui eu tenho um losango com os 4 lados iguais. Professor, como você sabe? Se eu tenho aqui um tracinho em cada lado, matematicamente essa simbologia é para indicar que eu tenho os 4 lados iguais, tá? Então aqui no losango eu tenho um losango
OPM, onde eu tenho os 4 lados iguais. Então essa é a figura de um losango, tá ok? Aí aqui os lados paralelos quem são? MN paralelo com PO, NO paralelo com MP, tá ok? Já o quadrado, como acabei adiantando lá em cima, né, com o retângulo, o quadrado também possui os 4 lados iguais com 4 ângulos retos, tá ok? Então aqui um quadrado, eu sempre vou ter os 4 ângulos retos. Então, paralelogramo ou é retângulo, ou é losango, ou é quadrado, tá ok? Vamos aqui seguindo. E claro, você precisa saber classificar. Então aqui eu tenho algumas figuras de paralelogramo, certo? Um quadrilátero. Então o quadrado, como é que eu identifico? 4 lados iguais, 4 ângulos retos. O retângulo, como eu identifico? Lados iguais 2 a 2. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter comprimento e altura. Os comprimentos de baixo em cima são iguais, as laterais, né, as alturas, também são iguais. E eu vou ter 4 ângulos retos também. Já no losango, eu vou também ter os 4 lados iguais, certo? 4 lados iguais e ângulos iguais 2 a 2. O que eu quero dizer com isso? Esse ângulo aqui de cima tem que ser igual ao ângulo de baixo, assim como os ângulos laterais, ok? E lembrando que no losango eu não posso ter ângulo reto, porque aí se eu fizer ângulo reto eu já vou estar formando um quadrado, ok? Vamos seguindo. Paralelogramo, revisando, né? Lados iguais 2 a 2 e ângulos iguais 2 a 2. Lembrando que eu falo paralelogramo já esse retângulo já inclinado, tá ok? Aí revisando também, trapézio escaleno, dois lados paralelos, né? Onde eu tenho base maior e base menor e as laterais aqui diferentes. Trapézio isósceles, também vou ter dois lados paralelos, base maior e base menor, e dois lados não paralelos iguais. Quem são os lados iguais? As laterais, tá ok? O trapézio retângulo, dois lados paralelos, também base maior, base menor, e dois ângulos retos, tá ok? Onde eu vou ter aqui os dois ângulos de 90 graus. Então, pessoal, basicamente o quadrilátero são essas figuras e essas características que eu tinha que passar para vocês até o momento do sexto ano. Claro que nos anos seguintes a gente vai aprofundar ainda mais de acordo com o nível que você for avançando. Mas para o sexto ano, a parte de geometria e polígonos, o importante que tem aqui no livro de vocês é vocês aprenderem a diferenciar os polígonos. No caso, a gente viu triângulos, agora a gente viu os quadriláteros e as suas características e formações, ok? Próxima aula a gente continua, só que vai ser entrar no assunto sobre circunferência e círculo, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima aula.